vai ser debatido o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a sua aplicação no dia a dia da nossa gente. Faremos aqui no plenário do auditório Petrônio Portela, no dia 6, a partir das 8h30, um seminário nacional em caráter de audiência pública, discutindo a aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Baseado nesse debate, eu quero discorrer um pouco sobre esse tema aqui na tribuna no dia de hoje. Faremos também debates a partir de Brasília, depois senadores e deputados que vão capitanear nos estados, do Estatuto da Igualdade Racial, que sou também de minha autoria, do Estatuto da Juventude, do qual eu fui o relator, e também vamos, naturalmente, debater em todos os estados o Estatuto do Idoso e como está sendo a sua aplicação, projeto também de nossa autoria, e que eu cumprimento o movimento social por essas iniciativas. E, naturalmente, também vai ser feito o debate nos estados sobre a política do salário mínimo, que tive a alegria de ajudar na construção coletiva, apresentando aqui no Congresso o projeto que hoje é lei da inflação mais PIB. Enfim, mas baseado na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o Brasil reafirma o seu compromisso com as políticas afirmativas, promoção do trabalho, política essa já implementada, também no artigo 93 da própria Lei 8.213 de 91. Já se vão 25 anos que nós todos trabalhamos para implementar uma política de cotas para garantir o espaço na área de trabalho, na área laboral, para as pessoas com deficiência. Já houve tempo mais do que suficiente para que as empresas se adaptassem a esse princípio legal, que é garantir trabalho para os deficientes. De acordo com os dados da RAIS de 2014, e conforme o próprio Código Brasileiro de Ocupação, CBO, o quantitativo de pessoas com deficiência e reabilitadas contratadas no Brasil, para alguns dos cargos que eu quero destacar aqui, vão na seguinte linha. Enfermeiros, estamos em torno de 1.000. Auxiliar de enfermagem, em torno de 1.200. Técnico de enfermagem, chegamos a 2.200. Assistente administrativo, a 24.246. Auxiliar de escritório, quase 40.000, 38.514. No almoxerifado, 7.377. Recepcionistas, 4.354. Serviço de limpeza, 5.387. Segundo dados, isso mostra que é uma política que deu certo. Como vemos aqui, numa conta rápida, chegaríamos a quase 100.000 pessoas com deficiência, 40 mais 30, 40 são 60, quase 100.000 pessoas com deficiência, que graças a essa política das cotas para que eles possam estar na sua atividade laboral, fortalecido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai se tornando realidade. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no período de 2009 a 2014, foram somente nesse período reabilitados e se apresentando, então, à disposição do mercado de trabalho. E aqui eu só falei de alguns anos, mas no total chegam a 706.565 pessoas, ou seja, quase 1 milhão. Os dados que eu falei antes, eu me referi somente aos últimos anos. Se esses números demonstram que é possível, sim, recuperar as pessoas com deficiência,
não toda, mas cada um dentro dos seus limites, né? E fazer com que ela seja colocada no mercado de trabalho, só podemos cumprimentar e valorizar nessa data a política de cotas. Segundo Fernando André, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, não basta que as empresas se utilizem dos meios convencionais de contratação como publicação em jornais ou redes sociais. É necessário os esforços para que, mais do que procurar, também se dê formação para as pessoas com deficiência. Eu sempre dou o exemplo que tive há uns 5 anos atrás, quando fui convidado pela Federação dos Bancos, onde me mostraram o projeto que eles já implementaram de um programa de formação e, consequentemente, a partir da formação, a colocação para que as pessoas com deficiência tenham acesso, então, aos postos de trabalho. Além de boa parte das empresas procurarem contratar pessoas com deficiências, outros, como eu dei o exemplo do sistema bancário, já estão formando esses trabalhadores para ocupar esta política de cota. Lembro que o artigo 36 do Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que o público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que as pessoas com deficiência possam, então, ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitado, claro, sua livre escolha, sua vocação e o interesse não somente da pessoa com deficiência, mas também do próprio empregador. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização de contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento da reserva de vaga prevista na lei, desde que, por tempo determinado, essa inclusão seja acertada, combinada, discutida, conforme o interesse de ambas as partes. Senhora Presidenta, lembramos aqui que ainda não é o ideal o número de pessoas com deficiência que nós gostaríamos de ver colocada nos postos de trabalho. Por um lado, muitas empresas em algumas cidades dizem que não encontram essas pessoas com deficiência para cumprir a política de cota. Por outro lado, muitas das entidades que atuam fortalecendo essa iniciativa dizem de que não há boa vontade de alguns empregadores, não de todos naturalmente, que se o número chega a quase 1 milhão, é porque, no geral, no longo, claro, aí dos últimos praticamente 21 anos, está dando certo. Claro que temos que avançar ainda mais, mas lembro que a lei fala que é de 2% a 5% de pessoas com deficiências que deverão estar trabalhando com empresas de mais de 100 empregados. Isso é importantíssimo. Mas quero, senhora Presidente, é um estudo longo aqui que foi feito pelos especialistas na área. Há uma série de exemplos de empresas, conforme eles levantaram aqui, que com boa vontade, criatividade e consenso de responsabilidade social, que aceitaram e enfrentaram o desafio de incluir as pessoas com deficiência no mundo do trabalho e estão muito satisfeitos com as experiências. É o caso dos metalúrgicos da região metropolitana de São Paulo, que, de acordo com os dados publicados pelo blog e-Social, estão entre as empresas que mais cumprem a lei. Meus cumprimentos aqui ao Estado de São Paulo, que se destaca, segundo essa pesquisa, entre aqueles que mais empregam pessoas com deficiência. E é proporcional, por isso que o destaque é para São Paulo. Ainda de acordo com esse blog, 48,5% das metalúrgicas da região de Osasco ultrapassam as cotas estabelecidas na legislação. Os dados apontam também que, em 2012, de cada 5 empresas que cumpriam a lei, uma resistia ao seu cumprimento. Já em 2013, essa relação era de 1 para cada 3 empresas. É importante esse avanço.
Se antes 1 a cada 5 resistia, hoje, podemos dizer, pelos dados atuais, 1 a cada 13 ainda resiste. Cito também o exemplo, lá na minha cidade natal, Caxias do Sul, Marco Polo, que oferece qualificação profissional na própria empresa. Estive lá, vi todo o projeto, fica aqui meus cumprimentos a toda a direção, não vou citar o nome de um dos diretores, porque conheço diversos, e uns mais próximos, outros mais distantes, não pela falta de um trabalho e compromisso com essa causa, mas porque aqueles que sempre me recebem quando eu estou lá. Mas quero aqui cumprimentar toda a direção da Marco Polo, em Caxias do Sul, minha cidade natal, que é uma das empresas exemplo nesse sentido a nível nacional na qualificação de profissional na empresa. Eles preparam pessoas com deficiência e pessoas também que não são deficientes, que me lembro o meu tempo do Senai, quando eu estive lá e vi a escola que temos dentro da Marco Polo, em Caxias do Sul, preparando os jovens para o mercado de trabalho, deficientes ou não. O programa de inclusão, que esse que eu quero destacar, lançado pela Marco Polo em 2008, teve como alvo a preocupação com a acessibilidade dos espaços físicos, a conscientização dos funcionários para o acolhimento dos profissionais com deficiência. Destaco este movimento da Marco Polo, que além de preparar as pessoas com deficiência para exercer a sua profissão, também criaram todo um clima na empresa em matéria de integração total entre aqueles que são deficientes e os que não são deficientes. Acredito que não existe rigidez exagerada por parte dos fiscais do trabalho, como alguns tentam anunciar. Se avançamos, está havendo uma participação cada vez mais das pessoas com deficiência, é porque o programa está dando certo. Num primeiro momento, todo mundo vê obstáculos no novo, ainda mais quando ele tem que assumir e responder à expectativa da sociedade quanto à sua responsabilidade social. Mas hoje, aqui, eu já posso, mediante essa análise, dizendo que nós estamos vencendo essa barreira. E veja, há um tempo atrás, 1 a cada 5 que aplicava. Hoje, que resistia à aplicação, 1 a cada 13. Avançamos bastante. Enfim, conforme os auditores, todos os prazos são dados às empresas para que cumpram a cota, sem necessidade de autuação. Outro fato que demonstra a importância desse movimento é que está na exigência por parte de empregadores da aptidão para o preenchimento dos cargos. Naturalmente, é importante isso, porque se vai mostrar onde o potencial é maior daquela pessoa com deficiência para essa ou aquela atividade. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 34, parágrafo 3º, diz: a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Claro que a oportunidade vai se dar no mesmo espaço de produção ou que vai ali ele desenvolver a sua atividade, seja de produção ou seja na administração, mas que se mede também a qualidade do trabalho de cada um. E pela experiência nas empresas que visitei, há uma alegria muito grande por parte de todos os trabalhadores e também dos empregadores que assumiram essa responsabilidade de cumprir a política de cota e dar espaço para as pessoas com deficiência. Lembro ainda que há em tramitação no Senado o PLS 23 de 2013, também de minha autoria, que modifica a legislação para que a avaliação da aptidão da pessoa com deficiência, aprovada em concurso para o exercício de cargo ou emprego público, seja feita durante o estágio probatório. Isso é uma proposta antiga
dos movimentos das pessoas com deficiência em todo o país, que é um complemento ao Estatuto. Um pensamento ainda bem forte em nosso país decorre do princípio de que as empresas precisam visar o lucro em detrimento de todos os outros aspectos. Eu não vejo problema nenhum em a empresa visar o lucro, porque tu faz investimento, tu quer retorno, mas tudo isso pode ser combinado com a responsabilidade social. Por isso, nasce desse pensamento a ideia de que a promoção da sensibilidade no local de trabalho é visto como um gasto. Eu vejo como não. Eu vejo como um investimento de valorização de uma política humanitária dentro das empresas. Com isso, as pessoas com deficiência vão se sentindo valorizadas e, com certeza, e mostrando a sua capacidade de produzir. Enfim, eu quero dizer que a inclusão não parte mais do princípio de que a pessoa com deficiência é quem deve se adequar ao meio, mas o meio que deve se adequar à pessoa com deficiência. A inclusão é sempre precedida da palavra acessibilidade. Partindo desse princípio, as empresas precisam cada vez mais olhar dentro do espaço físico da empresa os seus instrumentos de trabalho, sistema de comunicação, informação, principalmente no que diz respeito às relações pessoais, e com esse corte que a gente chama da diversidade, olhando com muito carinho, e eu sei que por isso avançamos, muitos e muitos empresários, a maioria estão fazendo isso, para acolher as pessoas com deficiência. Uma visão inclusiva é, acima de tudo, uma visão que antecipa a demanda, pois não espera a necessidade de adaptação para que se apresente. Ela age antes, preparando o ambiente para todos, deficientes e aqueles que não são deficientes. Prepara-se de antemão para receber, então, como eu dizia, a pessoa com deficiência. Assim, a sensibilidade é um pressuposto e não um remendo. O auditor fiscal do trabalho, Fernando André, ressalta que no campo da qualificação profissional da pessoa com deficiência, há uma mudança de paradigma. Quando falamos em pessoas sem deficiência, é qualificar para empregar. Mas quando falamos em pessoas com deficiência, é empregar para qualificar. A inversão de princípio se justifica pelo tratamento desigual aos desiguais, com vistas a se promover a igualdade. O preconceito ainda existe quando não há vontade, eu diria, política humanitária daqueles que têm que cumprir a política de cotas. Ainda é forte a noção de incapacidade, ineficiência, improdutividade, que procuram retular as pessoas. Mas é um equívoco enorme, porque equivocadamente esquece-se o ser humano, o indivíduo. É como se o que importasse só fosse a produção. A diferença é vista apenas no seu aspecto, da falta ou não do que ela tem de enriquecer, e ela sabe, eles sabem que a pessoa com deficiência tem uma criatividade muito grande. Por isso, nós, aqui, ao mesmo tempo que elogiamos, chamamos ainda aquele percentual que é pequeno, para que venham caminhar com a gente nesta estrada da vida, fortalecendo os 45 milhões de brasileiros e brasileiras atualmente que têm algum tipo de deficiência. Se essa é a intenção, como está fazendo hoje em Porto Alegre, a nobre deputada Maria do Rosário, com o meu coordenador do gabinete, Santos Fagundes, discutindo num belo evento o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós queremos que isso aconteça com a nossa presença ou não, oxalá, em todos os estados, em todos os municípios desse país, com o objetivo de cada vez mais assegurar o direito ao emprego, ao trabalho, às pessoas com deficiência. Eu só deixo para registro ainda, senadora,
que vai na mesma linha, só que se referem ao outro estatuto, que se realizou recentemente na cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, o 5º Congresso Nacional da União de Negros e Negras pela Igualdade, com destaque para as delegações da Bahia, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Pará, Rio Grande do Sul, Pernambuco e DF, que são as maiores delegações. E lá, nessa mesma linha, foi discutido a importância do combate a todo tipo de preconceito, aqui no caso, o combate ao preconceito ao povo negro, e também foi muito enfatizado lá, que eu estou resumindo, o combate à violência contra as mulheres e a própria população LGBT. Foi discutido lá também a reforma política partidária eleitoral, a reforma tributária, e se aprofundou também a situação sobre a crise atual, onde todos foram muito firmes em defender que a democracia está em primeiro lugar. Com a democracia tudo, sem a democracia nada. Enfim, dessa forma, senhora presidenta, eu vou para o encerramento, solicito o registro nos anais dessa Casa da realização do 5º Congresso Nacional da UNEGRO, tendo em vista afirmar a continuidade de luta de Zumbi, Dandara, Zeferina, Gangazumba, Axirene, Luiz Gama, Luiz Marim e os lanceiros negros lá do nosso Rio Grande do Sul, da luta de Chico, da Matilde, de João Cândido também, gaúcho, o grande comandante da revolta da Chibata, Clóvis Moraes, o grande Abdias Nascimento, que agora, no mês de novembro, nós vamos aqui ofertar a 5 convidados o troféu Abdias Nascimento de combate a todo tipo de preconceito. Abdias Nascimento, que foi senador da República, que eu tive a alegria de conviver com ele. Naquela época eu era deputado e ele senador. E me lembro, numa homenagem internacional que fizemos ali em Itamaraty, eu, representando o Congresso, declamei Abdias, o herói de todos os tempos, poesia essa de minha autoria, Lélia Gonçalves. Lá tivemos também homenagem a Mandela, Steve Biko, a Malcolm X e Martin Luther King. Martin Luther King é aquele que deixou uma frase que marcou para todos a nossa história, a história da humanidade, né? Não é só do Brasil, onde diz que ele sonhava um dia ver brancos e negros sentados na mesma mesa e comendo do mesmo pão. Claro, não vou falar em Mandela, foi aquele que deu 27 anos de cárcere para acabar com o apartheid na África do Sul, se elegeu presidente daquele país e depois viajou o mundo só na linha de defender os direitos humanos e, infelizmente, já faleceu também. Poderíamos falar de tantas outras personalidades, brancos e negros, que deram a vida pelos direitos humanos. Senhora Presidenta, eram esses 2 registros que faço com os devidos comentários que aqui apresentei. E usando os últimos 5 minutos que Vossa Excelência me concedeu, e me comprometo que é só esses 5, eu quero também destacar o debate que nós estamos fazendo aqui no Congresso do direito de greve. Percebi que o senador Renan Calheiros colocou na Agenda Brasil um projeto de nossa autoria que regulamenta o direito de greve no serviço público. Esse projeto, nós aprovamos ele na Comissão de Direitos Humanos. É um projeto embasado numa proposta que foi nos apresentada pelo movimento sindical brasileiro. Essa proposta, diretamente posso dizer que foi uma sugestão legislativa apresentada pela FONACAT, Fórum Permanente de Carreiras Típicas do Estado, com apoio da CSBB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, e também de todas as centrais sindicais. Eu tive a honra de ser o protagonista, aquele que trabalhou em cima dessa proposta para vê-la aprovada.
embora eu tivesse um outro projeto que estava numa outra comissão, nesta comissão, a pedido das entidades, eu relatei e o projeto está pronto, então, para ser votado aqui no plenário. E claro que agora vai para essa comissão especial. É um projeto que simplesmente garante o direito de greve para os servidores públicos, porque tive lá, sempre é uma satisfação ser relator de qualquer matéria, de qualquer senador, mas tive que rejeitar outros projetos que iam na linha de proibir o direito de greve. E o direito de greve em qualquer país do mundo, capitalista, social-democrata, tem como na lei assegurado o direito de greve, e não a proibição do direito de greve, como alguns projetos que eu tive que relatar, e aí tive que dar o voto contra, inclusive no meu relatório, e foi aprovado esse que tem por escopo, por corpo principal, a iniciativa de todas as centrais, sindicatos, federações e confederações, e da FONACAT, que reúne todas as carreiras da área pública. E ali, então, a redação final vai assegurar o direito de greve. E quando a gente fala em direito de greve, claro que a gente também ali destacou direitos e deveres dos trabalhadores da área pública, e também trabalhamos, outro dia até fiz uma homenagem aqui no plenário, a 2 senadores que foram constituintes e já morreram, que casualmente de posições opostas, que foi Jarbas Passarinho e Mário Covas, que numa construção que fizemos junto com, na época, deputado federal João Paulo de Monlevade, na Constituinte, e fomos negociar esse acordo lá em Minas Gerais, com, na época, senador Ronan Tito, mas voltando depois para o plenário do Congresso, foi numa discussão com esses 2 senadores que já faleceram, construímos o acordo e o plenário aprovou por unanimidade o texto que está na nossa Constituição, que assegura o direito de greve. Então, o projeto que eu acabei construindo via um substitutivo é, na verdade, a regulamentação do princípio maior que está na Carta, aprovada pelos constituintes, e eu fui um constituinte, por unanimidade, que o direito de greve tem que ser assegurado tanto para o trabalhador, dentro dos limites da área pública e da área privada. Era isso, senhora presidenta. Eu peço que considere na íntegra esses 3 pronunciamentos.